Assalamu alaikum, gente boa! Tô aqui hoje não para uma videoaula, mas para um vídeo mais pessoal, para me apresentar melhor e responder uma pergunta que quase todo mundo me faz. Por que você estuda o Islã? Por que você estuda os árabes? Por que você pesquisa isso? Tô aqui no meu quarto, aqui atrás imagens dos meus músicos prediletos, artistas prediletos, um violão. Não sei se dá para ver ali alguns escritos em umas folhas chamex. São minhas anotações de árabe, algumas coisas para memorizar eu coloco aqui para ver todo dia. Então é isso, hoje eu pretendo me apresentar melhor e falar por que eu estudo o Islã, por que esse interesse. Primeiramente, eu não sou muçulmano, como todos perguntam. Eu sou cristão, diria mais um cristão cultural. Fui criado no protestantismo, que muitos chamam de religião evangélica, numa doutrina pentecostal, mas hoje não frequento igreja, culto, a não ser em casamento, alguma cerimônia assim que eu sou convidado, mas me considero um cristão. E não, o fato de pesquisar o Islã não me converte automaticamente em um muçulmano. O brasileiro tem essa dificuldade de entender, de conceber a figura do pesquisador, e mais ainda o pesquisador de ciências humanas e sociais, como se o pesquisador fosse virar o seu campo de pesquisa. Não, não é assim. Também perguntam se eu tenho descendência árabe. Até onde eu sei, não sou descendente de árabes. Eu sou maranhense, até onde eu sei, minha família, tanto materna quanto paterna, vem daquela região, do Maranhão, Tocantins, antigo estado de Goiás. Moro em Goiânia hoje, fiz a vida por aqui, estou aqui há bastante tempo, há uns 8, 9 anos, então me considero um maragoiano, maranhense e goiano. Eu formei em História na UEG, me graduei em licenciatura plena em História na UEG de 2010 a 2014. O curso dura 4 anos, mas nesse caso durou 5, não porque eu fiquei 5 anos na faculdade, não, por causa de greves. Depois de 2015, eu me especializei em métodos e técnicas de ensino e no começo do ano passado, em 2016, eu entrei para um mestrado em História na Universidade Federal de Goiás. Então, para explicar o porquê eu estudo o Islã, tenho que falar minha trajetória acadêmica até agora. Tudo começou ainda no ano de 2010, no primeiro ano da faculdade, na UEG, Universidade Estadual de Goiás, lá em Anápolis, quando uma professora, a professora de História Antiga e Medieval, perguntou se alguns de nós, calouros ainda, queriam apresentar em um congresso, apresentar trabalho em um congresso, apresentar artigo. Aquilo para nós era uma coisa, nossa, apresentar artigo, apresentar trabalho em um congresso. Aí, junto com uma amiga, a gente pensou em em pesquisar sobre mitologia africana. Eu gostava de mitologia, ainda gosto do tema, e ela gostava de história da África, então vamos lá, apresentar mitologia africana. Chegamos na professora, a gente quer pesquisar mitologia africana. A professora, conversamos mais, a professora viu que os calouros estavam viajando muito, ainda experiência na área. Então ela foi para uma área e a professora me passou a Crônica de Guiné. A Crônica de Guiné é a crônica, um documento escrito da conquista de Portugal na Guiné, no final da Idade Média e início da Idade Moderna. E aí na história a gente sempre trabalha com isso, com a fonte, ou seja, com um documento. O meu documento, então, primeiramente foi essa Crônica de Guiné. Lendo a crônica, o conteúdo da crônica, ele elogia muito a coroa portuguesa, a dinastia de Avis, que foi a dinastia que patrocinou as expedições na costa africana. E lendo, fiquei encantado pelo documento, escrito em português arcaico, não sei se exatamente o nome técnico é português arcaico, mas obviamente não era o nosso português atual. Fiquei encantado e aí vi que falava um pouco dos africanos. Normal, uma crônica portuguesa vai puxar o que? A sardinha para Portugal. Mas em certo momento apareceu um mercador árabe na crônica. Falaram muito pouco dele também. E eu fiquei curioso, nossa, um mercador árabe na África. Eu já sabia um pouco da história do Islã no ensino médio, pelo livro didático, né? Uma visão bem introdutória. E fiquei curioso com aquilo ali. Nossa, um mercador muçulmano árabe na África. E aí eu queria pesquisar então, queria saber mais, não exatamente pesquisar sistematicamente, mas saber mais sobre
que esses muçulmanos árabes, o que esses árabes muçulmanos estavam fazendo na África. E aí li alguns livros sobre. E em um desses livros eu descobri um viajante chamado Ibn Battuta. Um viajante. Eu, como assim um viajante? E aí num congresso, uma pesquisadora, Elaine Senko, troquei uma ideia com ela, que ela estava pesquisando também o mundo árabe islâmico, e ela me falou sobre esse viajante, o Ibn Battuta. E eu vi que no Islã medieval havia sim as figuras dos viajantes, como no cristianismo também. Os caras simplesmente viajavam e depois escreviam, faziam relatos das suas viagens. E então eu vi, vou pesquisar isso. Eu participei de uma iniciação científica pesquisando a dinastia de Avis, Portugal medieval, mas a monografia foi seguindo para as viagens do Ibn Battuta. E eu procurei pelo relato dele e encontrei na livraria Saraiva essa versão do relato em inglês, traduzida do árabe para o inglês do século XIX. Comprei importado, diretamente dos States. E aí fiz a minha monografia sobre as viagens do Ibn Battuta. Vou pegar ela aqui. O título da monografia é O Maravilhoso nas Viagens de Ibn Battuta, orientação da professora doutora Renata Nascimento. Falta, inclusive, colocar uma encadernação mais bonita. Isso foi em 2014. Em 2015 eu fiz a especialização, como eu falei, e depois consegui entrar no mestrado na UFG com um projeto de pesquisa em que eu defendi a pesquisa de dois viajantes, o Ibn Battuta novamente e o Ibn Jubayr. O Ibn Battuta foi um marroquino muçulmano do século XIV e o Ibn Jubayr, um muçulmano espanhol do século XII. E agora no mestrado eu estou pesquisando os dois, novamente o Ibn Battuta. Aqui, como vocês podem ver, o relato é mais fino, é uma parte do relato total, uma parte dos manuscritos. Depois eu encontrei essa edição espanhola, traduzida do árabe para o espanhol. Eu encontrei na livraria Cultura. Olha o tamanho desse calhamaço. Bem mais completo que a fonte que eu usei na monografia, para a monografia. Então esse é o relato de viagem do Ibn Battuta, através del Islam. E esse é o do Ibn Jubayr, através del Oriente. O Ibn Jubayr, ele foi o primeiro grande, ele é considerado o primeiro grande viajante do gênero Rihla, um gênero literário que faz exatamente isso, relata e narra as experiências de viagem. Futuramente vou fazer um vídeo sobre os dois. Agora no mestrado eu sou orientado pela professora doutora Armênia e é isso, o porquê de eu pesquisar a cultura árabe islâmica foi que, além da afinidade, simpatia pelo Islã, desde o começo, como eu falei, lendo a Crônica de Guiné, eu percebi que havia uma civilização importante do qual a gente conhecia muito pouco, a civilização árabe islâmica. No século XIX, predominava na história acadêmica o positivismo, uma vertente da história que pregava uma história mais objetiva e uma história focada na política e em grandes nomes, e focada na Europa. Até hoje há muito foco na Europa, mas hoje se busca pesquisar outros campos, outras áreas, né? A história do mundo não aconteceu só na Europa. A Europa não foi o centro do mundo, não é o centro do mundo. Então sempre me interessei por isso, em sair desse eixo Europa, em procurar, pesquisar, entender outras civilizações importantes, como foi a civilização árabe islâmica. E aí, à medida que eu pesquiso, eu vejo quão importante foi para a história mundial a civilização árabe islâmica, o quanto influenciou, inclusive aqui no Brasil. E eu gosto disso, de procurar entender uma vertente da história que é pouco explorada aqui no Ocidente. Também estou estudando a língua árabe, o árabe clássico, para entender os documentos, porque eu quero muito conseguir ler e escrever em árabe, para poder pegar os documentos em árabe e ver a visão árabe islâmica da história. Então me interessa muito conhecer esse outro lado, conhecer o outro lado e entender a história mundial ou regional, local, seja qual história for, de qual dimensão for,
a partir de outra visão, a não ser a visão cristã europeia. Tenho muita curiosidade sobre isso. Então acho que isso explica porque eu estudo a cultura árabe islâmica, além do que o Islã está sofrendo muito preconceito hoje, muito associado ao terrorismo, à violência, à ignorância. Então creio que nós temos, quem tem algum conhecimento que possa combater isso, destrinchar isso, quem tem esse conhecimento pode sim ajudar a sociedade a entender melhor a cultura árabe e o Islã. Até porque também minha formação acadêmica foi sempre em universidade pública e é uma espécie de retorno à sociedade do investimento público feito no meu estudo, uma espécie de retorno do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo. E é por isso que eu também pensei em criar o canal, o Orientalismo na Rede, para pensar nisso, nesse retorno à sociedade e também para tirar o conhecimento um pouco dos castelos da academia, porque às vezes a universidade se fecha nela mesma e esquece que ela deve dialogar com a população, com a sociedade no geral. Então eu espero contribuir para tirar um pouco a academia do seu isolamento e dialogar mais com a sociedade e revelar mais coisas sobre a cultura árabe, sobre o Islã, combater alguns estereótipos, alguns lugares comuns e entender mais essa história, essa cultura outra. E o melhor, e problematizar também até que ponto essa história, essa cultura árabe islâmica é outra. Então, é isso. Espero que eu tenha conseguido me explicar. Convido vocês a curtirem o canal, quem ainda não curtiu, a curtirem a página no Facebook, a mandarem suas dúvidas, seus elogios, suas críticas, suas sugestões. Por enquanto, há 2 videoaulas divulgadas e a terceira está em fase de edição. É isso. Até mais, ou em árabe, ma salama.